Olá pessoal, aqui é o professor Ela, professor de Biologia, e vamos à nossa terceira questão do PSS1, uma questão sobre embriologia, mais especificamente sobre anexos embrionários. Quando nós falamos, pessoal, sobre anexos embrionários, eles são originados a partir de duas membranas importantes. A gente tem a somatopleura e nós temos a esplancnopleura. A somatopleura ela é formada pela junção de ectoderme mais mesoderme, enquanto que a esplancnopleura ela é formada por endoderme mais mesoderme. Quando eu falo da somatopleura, pessoal, lembra que essas duas membranas elas originam os anexos. A somatopleura origina o âminio e o córeo. Aí vamos parar aqui para falar desses dois anexos embrionários. Quando eu falo do âminio, pessoal, o âminio é uma membrana que envolve o embrião. E essa membrana que envolve o embrião forma uma cavidade, que é a cavidade amniótica, preenchida por um líquido, que é o líquido amniótico. E esse líquido amniótico protege o embrião contra ressecamento e também protege contra choques mecânicos. E quando eu falo sobre o córeo ele é um anexo que envolve o embrião e todos os outros anexos embrionários. E ele está relacionado com as trocas gasosas do embrião com o meio em que ele está inserido. Quando eu falo da esplancnopleura, ela forma os outros dois anexos embrionários. Ela forma o alantoide e o saco vitelínico. O alantoide, pessoal, é um anexo está relacionado com o armazenamento de excretas no embrião. Inclusive, a gente lembra lá que o alantoide ele pode se associar ao córeo e formar o alantocóreo, melhorando as trocas gasosas, melhorando lá o armazenamento e liberação de excretas lá pelo embrião. Além disso, você tem o saco vitelínico. E esse saco vitelínico, ele armazena substâncias nutritivas para o embrião, ou seja, lá o vitelo que nutre o embrião durante todo o desenvolvimento embrionário. Entretanto, nós temos que lembrar que o saco vitelínico e o alantoide vão ser estruturas que vão ser reduzidas em mamíferos que são placentários. Por quê? Porque a placenta ela vai realizar a função desses anexos embrionários. Lembrando que a placenta ela não surge logo após o início da gestação. Ela vai surgir logo após o segundo mês. E até esse segundo mês, quem nutre o embrião é o saco vitelínico e quem armazena excretas é o alantoide. Lembrando que o saco vitelínico ele tem mais uma função. Ele atua na eritropoiese inicial do embrião, na formação das primeiras células sanguíneas. E o alantoide também tem uma outra função específica. Ele retira cálcio da casca do ovo, ou seja, ele promove uma eclosão do ovo. Quando ele vai retirando cálcio, vai descalcificando, vai tirando a rigidez da casca do ovo e vai pegando esse cálcio e formando o tecido ósseo do embrião. Além de nós falarmos sobre esses anexos e as funções, nós classificamos alguns seres vivos em aminiotas e anaminiotas. E aqui é dúvida de muita gente saber, né? Peixe e anfíbio tem anexo embrionário? Réptil, ave e mamífero, quais são os anexos? Aí vamos lá. Quando eu falo de um cara que é amniota, ele tem desenvolvimento embrionário no ambiente terrestre. Por isso, eles vão ter todos os anexos embrionários. E quem são? Répteis, aves e mamíferos. Aí você vai e pensa, né? Por que eles precisam de todos os anexos? O meio terrestre, por exemplo, é um meio que tem altas chances de desidratação. O embrião precisa do âminio para hidratar porque tem um líquido amniótico, precisa do córeo para fazer trocas gasosas e precisa de nutrição para nutrir o embrião durante todo o processo embrionário. E lembra que o embrião libera excretas e para armazenar essas excretas tem o alantoide. Agora, quando eu falo de um cara que é anamniota, ele tem desenvolvimento embrionário no ambiente aquático. Nós temos como exemplo peixes e anfíbios. Peixes e anfíbios só tem um anexo embrionário. E tem autor que fala que anfíbio não tem nenhum. E no caso, qual vai ser esse único anexo embrionário? Vai ser o saco vitelínico, que vai nutrir o embrião. Eles não precisam de âminio, eles se desenvolvem dentro da água. Lá não tem risco de desidratar, não precisa de âminio. Eles não têm córeo, eles fazem trocas gasosas diretamente com o meio em que eles vivem. Não precisa de um anexo para isso. E eles não têm alantoide porque eles não precisam armazenar excretas, eles liberam diretamente do meio, que dilui essas substâncias tóxicas para o embrião. Aí falando dos exemplos dos anexos e suas funções e como eles são originados, vamos para a questão. Nos vertebrados, existem estruturas, os anexos embrionários, que auxiliam o correto desenvolvimento do embrião.
Sobre o assunto, assinale o que for correto. Número 1. O saco vitelínico armazena material nutritivo para o embrião. Correto. Lembra que o saco vitelínico armazena qual substância nutritiva? O vitelo, que é rico em albumina. Aí ele completa: nos mamíferos da subclasse Eutéria, o saco vitelínico é pouco desenvolvido, visto que o filhote se desenvolve no útero, à custa de alimento e oxigênio retirado do sangue da mãe via placenta. Por esta também são eliminados as excretas e o gás carbônico. Foi o que nós falamos, pessoal. Lembra que nos mamíferos placentários da subclasse Eutéria, ele especificou aí, o saco vitelínico e o alantoide são estruturas que são reduzidas. Lembra que eles auxiliam até o surgimento da placenta, mas quando surge a placenta, ela vai realizar a função desses dois anexos. Por isso que essa resposta está correta. Então, a primeira alternativa, ela está correta. Número 2. O âmnio é uma bolsa que tem por função manter o embrião em um ambiente líquido, prevenindo sua dessecação, além de promover o amortecimento do embrião contra choques mecânicos. Também está correta. Lembra que nós falamos? O âmnio é uma bolsa que envolve o embrião, que tem uma cavidade que é preenchida por um líquido, o líquido amniótico, que protege o embrião contra choques mecânicos e evita a desidratação. Número 4. O córeo é uma membrana que envolve o embrião e todos os anexos embrionários. Em répteis e aves, o córeo está localizado logo abaixo da casca do ovo e atua junto ao alantóide nas trocas gasosas? Corretíssimo, pessoal. O córeo é uma membrana que envolve o embrião e todos os outros anexos embrionários. Ele é o anexo mais externo e ele auxilia nas trocas gasosas. Lembra que ele pode se associar ao córeo, ao alantóide, desculpa, e formar o alantocóreo para melhorar as trocas gasosas. A número 4 também está correta. Número 8. O alantóide tem função de proteção do embrião, visto que permanece em íntima associação com o mesmo. Este anexo é bem desenvolvido nos ovos das aves, prevenindo a ruptura das cascas. Bom, pessoal, lembra que o alantóide, ele faz o quê? Remove cálcio da casca do ovo. Ele não atua nessa proteção de prevenir a ruptura de casca, não. Quando ele remove a casca do ovo, ele vai enfraquecendo para promover a eclosão do ovo. Então, essa aqui ela é falsa. Então, as únicas corretas são a número 1, número 2 e número 4.